Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje eu queria trazer um relato de algo que aconteceu comigo na fase da minha adolescência, que foi uma coisa assim que na época eu não tinha percebido, né? Porque eu não tinha tanto conhecimento que nem eu tenho hoje. Hoje eu sou formada, né, tenho uma pós-graduação, na verdade, na área da mente humana, né? Então, inteligência emocional, neurociências. E eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar, estou sempre pesquisando conhecimento e tudo mais. Então, aconteceu uma coisa comigo que depois eu observei por todas as características, embora eu não seja médica, não seja psicóloga, e não tenha avaliado essa pessoa com questionário clínico para dizer, eu acredito que por todas as características que batem, ela é, no mínimo, uma sociopata. Então, sim, eu já deparei com uma sociopata ao longo da minha vida. E pode ter certeza, todos vocês, em algum momento, quando estavam andando na rua, vocês já se depararam com psicopatas, narcisistas, sociopatas. Só que a gente, por não ter conhecimento, a gente não nem nota, né? Sabe? Que a gente às vezes passa por alguém que já cometeu algum assassinato, uma coisa assim. Então, são coisas que a gente não percebe, né? E hoje, quando eu olho para trás do que aconteceu comigo e o comportamento dessa menina com outras pessoas, pela característica dela, eu acredito que no mínimo ela era, no mínimo do mínimo ela era narcisista. Mas eu acredito que ela era sociopata, entendeu? Narcisista ela era de certeza, porque a maioria dos psicopatas e sociopatas, eles são, sim, narcisistas, porque eles têm aquele senso de eu, de chamar atenção. Então ela tentava chamar atenção, só que de uma forma ruim, né? Prejudicando outros. E ela tinha muito prazer com isso, né? Eu tô pra falar de uma menina que ela tinha prazer em ver outras pessoas desconfortáveis com dor. Eu estudei com a menina, gente, na época do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, que ela tocava o terror. No primeiro ano do ensino médio, ela mandava mensagens ameaçando uma colega de classe, uma colega que era considerada popular da turma, bonita, inteligente. Então, já dá pra ver o porquê, provavelmente ela estava atormentando essa menina, né, gente? Acredito que era por inveja mesmo. Até porque essa menina nunca foi de falar muito com ela, assim, as duas não tinham contato e ela nunca fez mal a uma outra, né? E eu sou muito desconfiada quando eu vejo uma pessoa causando mal a alguém que ela nunca, que alguém, tipo, uma pessoa que ela nunca fez mal, eu já fico pensando, se essa pessoa nunca fez mal a ela, por que será que ela tá fazendo mal? Então, a gente já deduz que é inveja, e realmente é. E essa menina, gente, da turma, ela ficou muito atordoada, muito preocupada, dizia pros amigos, olha, tem uma menina, uma menina não, que ela não sabia que era menina na época, né? Mas ela dizia, olha, tem uma pessoa me ameaçando, e mesmo quando ela tava em casa, né, ela recebia mensagem, então ela passou uma semana aí. Até que essa menina, né, da minha turma, ela começou a mostrar o número de telefone pra todo mundo da sala, pra ver se alguém conhecia. Eu acho que já estavam suspeitando que podia ser ela, né? Até que uma das colegas da turma disse, eu conheço esse número. E aí foi ver que ela estava usando. Ela só não foi muito inteligente na época, né? Adolescente. Estava usando o mesmo número do celular normal dela pra dar ameaças pra essa menina. Então ela foi reconhecida. E aí, quando descobriram que foi ela, foram falar pra diretora. A diretora exigiu que essa aluna sociopata pedisse desculpa pra menina em frente a toda a turma. Como a gente sabe que narcisista barra sociopata barra psicopata, eles têm um ego muito grande e tem muito medo de vergonha, né? Você tem uma coisa que narcisista, sociopata, psicopata foge, mais que diabo foge da cruz, é a exposição. Eles têm muito medo de receber crítica, desaprovação, porque tudo que eles querem é validação, né? Ela não pediu desculpa, ela não foi na frente da turma pedir desculpa, mas manipulou a irmã dela para ir pedir desculpa para a menina na frente de todo mundo. Então a irmã dela começou a chorar, pedindo desculpa, como quem fosse ela que estivesse cometendo um erro. Então você vê o quanto os sociopatas, né, psicopatas barra narcisistas, eles têm muito essa questão da manipulação, né? Eles conseguem fazer a cabeça de uma pessoa ao ponto daquela pessoa se sentir responsável pelas atitudes dele, entendeu? Você se sente culpado só por respirar, só por estar existindo. Você já sente culpa, né? Impressionante como eles colocam culpa em você. E aí todo mundo da turma diz, e essa menina era de outra turma, né? E aí todo mundo da turma diz, você não tem nada a ver, por que você tá se desculpando? Quem tem que se desculpar é sua irmã. E a diretora tava lá e disse, olha, eu não vou aceitar suas desculpas, porque não foi você que cometeu alguma coisa, você é irmã dela. Eu quero que ela mesma venha na frente de todo mundo e peça desculpa. Ou então ela vai ser expulsa, ou ela ia ficar suspensa, uma coisa assim. Aí sim, né, como a diretora colocou uma consequência mais grave, ela foi e pediu desculpa com aquela cara de taxa de tipo, ai, que tédio, ter que fazer isso na frente de todo mundo, sabe?
Enfim, e pediu desculpa. Aí você pensa que depois dessa exposição ela parou? Não, né, gente? Porque pessoas cruéis, assim, elas têm tanto prazer, sabe? Elas são tão sádias, têm tanto prazer em ver o mal-estar do outro, que ela não parou. Então ela continuou perturbando, né? Isso foi o primeiro ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio, ela tinha as confusões dela e tudo mais, mas vamos dizer que ela deu um pouco de mais acalmada, porque ela já tinha sido suspensa, teve uma época que ela passou suspensa, então ela tinha dado uma parada, né? Aí quando chegou no terceiro ano do ensino médio, gente, parece que o diabo entrou naquela menina, porque, meu Deus do céu, aquela menina não deixou ninguém em paz. Acho que estava terminando o ensino médio, né? Ela já queria se despedir do ensino médio dessa forma, já queria se despedir atormentando a vida de todo mundo, né? E aí ela chegou, né, pro armário que tinha na sala do terceiro ano, tinha um armário onde a gente colocava livros, essas coisas. E lá uma das meninas da turma tinha colocado um remédio dela. E esse remédio é manipulado em laboratório, não tem farmácia. E aí a menina foi lá, abriu o armário, pegou esse remédio manipulado em laboratório e jogou fora. Minha gente, vocês não imaginam o desespero dessa menina. Ela disse, gente, vocês viram, eu tava aqui no armário e, tipo, ninguém sabia. Eu mesmo nem sabia que essa menina ela usava remédio, né? E a gente não sabia. E ela desesperada, gente, esse remédio manipulado no laboratório, não tem na farmácia, não serve pra ninguém se alguém pegou querendo tomar, assim, pela pessoa que alguém ia roubar pra usar, entendeu? E ela diz, não vai usar, não, tipo, não vai dar pra vocês usar, não vai servir pra vocês, porque esse remédio é pra mim, que eu tenho uma doença no sangue, uma coisa assim. Enfim, ela tem uma doença lá no sangue que ela precisava dessa medicação. Aí, essa menina sociopata, ela tinha duas amigas que era tipo inseparável, era tipo um trio. E aí elas brigaram, essas duas meninas brigaram com essa sociopata, e aí as duas decidiram entregar ela, a maldade que ela estava fazendo, por raiva, sabe? Porque brigaram. E aí entregaram, que foi ela, né? E aí a professora, não, a diretora, vendo essa situação, foi e tinha suspendido ela, tirou ela da nossa turma e colocou ela em outra turma. Que, na minha visão, nada adianta, né? Porque nos intervalos ela sempre estava na nossa turma. E nisso, ninguém mais na nossa sala gostava dela, porque ela sempre aprontava algo com alguém. Lembro até um aluno da turma que ele disse assim: o que é que tu tá fazendo aqui? Aqui não é mais tua turma, não. E ela, ah, mas eu não tô proibida de vir aqui nos intervalos e tudo mais. E ela, aquelas duas meninas que brigaram com ela e que tinha ficado de mal com ela, pronto, voltaram a se falar, né? Mesmo sabendo o quanto ela cometia crueldade, gente, eu acho que só tem duas coisas. Ou as meninas eram muito bobas de voltar a acreditar, sei lá, na redenção dela, né? Tipo, na inocência dela, assim, de tipo assim, de ela finalmente reconheceu o erro, ou elas realmente foram bobas a acreditar numa mudança, ou elas são tão más quanto a sociopata lá que fez essa maldade. Porque eu, se fosse uma amiga minha que fizesse uma coisa dessa, gente, eu nem queria saber mais de conversar, nem de olhar na cara, porque eu acho assim muita maldade, sabe? Você pegar algo de alguém e jogar fora, você nem vai usar, né? Porque já seria errado você pegar pra você roubar. Agora imagina você pegar algo simplesmente pelo prazer de ver a pessoa desesperada, porque quando a menina da turma estava desesperada atrás do remédio, ela estava lá. E ela sabia que foi ela. E ela estava lá observando o desespero da menina, sabe? Pelo puro prazer de ver as reações emocionais. Que a gente sabe que eles se alimentam, né? Narcisistas, sociopatas, psicopatas, eles se alimentam das suas reações emocionais. Então, se você estiver lidando com esse tipo de pessoa, tente, por mais difícil que seja, ser neutro nas suas emoções, nas suas expressões faciais. Tente não dar munição. Porque tudo que eles querem é isso. E no fundo, gente, eles são muito vazios, sabe? Então, eles precisam de uma agitação na vida deles. Então, a agitação na vida deles é o que? Causar mal aos outros. É ver o circo pegar fogo. E tanto que eu lembro na capa do Facebook dela, ela tinha escrito assim: eu amo ver o circo pegar fogo. Uma coisa assim, algo que realmente resume muito a personalidade dela. Porque ela, de fato, fazia tudo por uma briga, por um, sabe, por um desentendimento, assim, era uma coisa que ela gostava muito. É como se ela sentisse tédio, sabe? Eu vejo que esse tipo de personalidade, eles sentem tédio de estar parado, então eles têm que estar mexendo com alguém, têm que estar fazendo algo pra alguém. E eu sempre observando, né, nos bastidores, até que chegou um dado momento que essa menina pegou a minha sapatilha depois da educação física e colocou dentro do vaso sanitário. Gente, eu me lembro até hoje como eu fiquei muito chateada com aquilo, porque assim, a gente tinha aula de educação física, né, que era obrigatório. Eu estudava num colégio integral, entrava às 8, saía de 5 da tarde, de segunda a sexta. E assim, eu fiquei muito chateada porque sempre depois do banho, lá no banheiro feminino, né, tinha chuveiro e tudo mais, era até grande o banheiro lá. A gente usava sapatilha ou então sandália mesmo, depois, por causa que não queria dar chulé, né? Então, a gente levava o tênis e também levava algum calçado e tal. E na época eu levava sapatilha dessas de plástico mesmo, sabe?
que não tinha o risco de dar um chulé, uma coisa assim. E aí a gente usava uma sandália, né, até os pés secarem, e depois a gente calçava o sapato, porque na minha escola não era permitido a gente ir com uma percata, assim, com um calçado que fosse aberto, tinha que ser calçado fechado. Então, ou era uma sapatilha toda fechada ou era tênis, mas de preferência eles queriam tênis na escola, né. E aí eu fiquei, assim, eu saí do banho pisando descalço no chão, porque assim, chão de banheiro de escola é imundo, né. Embora tinha banheiro, tem coisa lá, na época tava pra lavar o banheiro. Então, eu fiquei sem ter sandália. E aí eu cheguei pra perguntar pra todas as meninas do banheiro, né? Vocês viram meu calçado? Aí as pessoas disseram, não, não vi não. Gente, aí eu saí entrando, vendo em todo tipo de banheiro. Eu suspeitando, acho que eu já tinha uma intenção, assim, uma intenção não, é uma intuição, que chamam, né? Um sexto sentido, eu acho que eu já tinha, que eu comecei a abrir todas as partes do banheiro lá, né, onde ficava a privada. Porque lá era separado o chuveiro da privada, sabe? Tem banheiro que é tudo junto, lá era separado. E aí o chuveiro ficava de um lado, a privada do outro. Aí eu fui na área das privadas e comecei a abrir porta por porta pra ver se estava lá. Gente, parece que era intuição. Parece que eu tava sentindo que alguém tava aprontando comigo. E quando eu vi, tava lá dentro do vaso sanitário. Eu acho que ela tentou dar descarga, sabe? Alguma coisa assim, porque eu percebi que tava bem, bem no fundo mesmo. E aí me deu muita agonia, porque eu fiquei, porque assim, se tivesse só no cantinho, a pessoa puxava ainda com a ponta, depois lavava a mão, né? Mas não, gente, tava bem no fundo mesmo, e eu pensando, meu Deus, e agora como é que eu vou pegar meu calçado de lá dentro do vaso sanitário? Aí só que tinha umas luvas de limpeza do lado, aí eu peguei as luvas de limpeza, e aí limpei, né? Tinha uns produtos de limpeza lá, que eles já deixavam lá, né, pra faxineira fazer as coisas lá. Aí eu perguntei, né? Eu disse às meninas lá, quem será que fez isso? Olha onde tava e tal. E as meninas ficaram chocadas. Aí essa menina, sociopata, veio com a maior cara de pau do mundo, da face da terra, e ficou mostrando surpresa. Ai, sério, vamos lá na diretora, a gente precisa falar com a diretora e tudo mais. A gente foi na diretora, porque na época eu era muito inocente, não sabia que era ela, assim, podia suspeitar, mas eu não sabia de certeza, né? Como eu não tinha 100% de certeza, eu não preferi não dizer nada e a gente foi lá. Chegando lá, a menina se passou muito preocupada comigo. Tipo, ai, olha o que fizeram com ela, tadinha dela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E até eu tava achando estranho porque ela não tinha muita intimidade comigo, a gente não era tipo amigas, nem nada, era só colega, que a gente nem se encontrava, a gente não dava nem bom dia, pra vocês terem noção. Então a gente nem intimidade tinha. Até que a diretora suspeitou, né, porque essa menina aprontava com todo mundo, então ela imaginou que tinha aprontado alguma coisa comigo. Aí ela disse, tá bom, fulana, pode ir. Aí quando a menina saiu da sala, a diretora disse assim, você não acha que foi ela, não? E eu, na minha ingenuidade, porque eu acreditava muito nas pessoas na época, né? Aí eu, não, acho que não, né? Porque se fosse ela, porque ela viria até aqui, a sala da diretora me ajudar, ela veio me ajudar, dizer o que aconteceu. Ela disse que também quer saber quem foi que fez isso, que tá preocupada pra saber quem foi que fez uma maldade dessa e tudo mais. Então, assim, eu acreditava muito, gente, era muito ingênua. Se fosse hoje em dia, eu perceberia que tava tudo na minha cara ali e eu meio que não dei conta, né? Gente, ela foi comigo na diretoria pra despistar, entendeu? Pra que eu não suspeitasse que foi ela. Então, é estratégia. Então, assim, depende muito de uma frieza, sabe? Então, eu percebo que sociopatas, eles têm muito essa frieza, tá? Aqui eu já acho que tem narcisista que faz isso, tem. Mas acho que mais sociopata tem mais essa frieza, sabe? De ver uma maldade, de querer ver realmente sua reação até o final. Porque não bastou ela fazer maldade comigo, ela teve que ir comigo na diretora pra ver meu semblante, pra ver, tipo, como é que eu ia reagir contando a história e tudo mais. E aí a diretora disse, eu acho que foi ela. Eu acho que foi ela, porque ela tem aprontado com muita gente e tudo mais. Eu, ai, será? Mas eu vou ficar de olho. E até que eu percebi que de fato foi ela, gente. Ela continuou aprontando. Depois eu descobri que ela ficava falando muito de mim pelas costas também. Eu lembro que na aula da educação física, uma colega minha, que eu não considerava amiga, porque ela ficava de leve trás, ficava dizendo coisa dela pra mim e de mim pra ela também, né? Então ela disse, olha, fulana tava dizendo que teu cabelo era ruim, que teu cabelo era feio. Gente, por inveja, olha o brilho desse cabelo, né? Eu me achando, nem me exibindo não, mas eu tenho um cabelo bonito, sabe? Não é pelo fato de ser liso, mas porque eu realmente acho meu cabelo liso, meu cabelo não é pintado, ele é pretinho assim, natural, porque eu tenho descendência indígena. Então, assim, ela começou a dizer lá que meu cabelo era muito feio, que não sei o que. E eu tenho cabelo longo, tá, gente? Ó, porque aqui no vídeo não dá pra mostrar, mas eu tenho cabelo longo. E na época eu também tinha o cabelo longo, só no terceiro ano do ensino médio, no finalzinho do terceiro ano, foi que eu cortei meu cabelo curtinho, que eu não sei o que deu em mim, gente. Que coragem que eu tive, porque hoje em dia eu não teria coragem de cortar meu cabelo curto assim. Eu amo meu cabelo longo, eu acho que eu combino muito mais de cabelo longo. Mas enfim, ela começou a falar, né, do meu cabelo e tudo mais. E nisso eu já abri os olhos, né? Aí eu pensei, então provavelmente, depois quando eu somei, né, caiu a ficha assim,
somei os fatos, eu pensei, não, então é por isso que ela provavelmente cometeu essa maldade comigo. Por mais que eu nunca tenha feito nada mal com ela não precisava, gente, de ninguém fazer mal com ela, sabe? Ela simplesmente fazia maldade porque tinha prazer mesmo em fazer isso. Mas eu pensei, provavelmente motivado por inveja também. Então eu percebi que era um padrão dela, sabe? Ela perseguia as meninas elas tinham inveja por algum motivo. Ou era pela aparência, ou era pela inteligência, ou é porque ela, a pessoa era popular. É por alguma coisa, sabe? Então eu percebi isso nela. Tipo, eu não fazia mal nenhum pra ela. Eu percebi que às vezes a gente tava numa rodinha de pessoas e ela do nada falava de mim, sabe? Ela dizia, ai, não tinha que Angela, não sei o quê. E tipo, na minha cara, gente, ela era a maior cara de pau, sabe? Ela não tinha nem vergonha, né? Teve uma época que ela antes falava pelas costas, depois de um tempo ela nem disfarçava mais quando ia falar de mim. Falava na minha frente mesmo, ai, lembra de quando a Angela fez tal coisa? Hahaha, e começava a rir da minha cara, sabe? Aí eu só olhava assim pra cara dela como pensava assim, eu tipo, pensava assim, como é que essa pessoa não tem vergonha na cara de falar dos outros assim, tipo, na frente da pessoa, sabe? Não tinha o mínimo de respeito pelas pessoas. Então, pela somatória, né, de acontecimentos, eu percebi que ela era sociopata, né? Eu pensava que era só narcisista, porque ela ficava buscando validação e tudo mais, mas eu percebia que ela era sociopata pelo fato dela se prazer com outros, assim, de fazer mal a outras pessoas, querer ver a reação, gente, ela queria ver até o final. Então, ela fazia mal e ela queria ver depois a reação da pessoa. Não era só, ah, eu vou fazer isso só pra, tipo, tô com a vida de fulano, porque eu quero estragar a vida de fulano, vou fazer tal coisa e vou embora. Não. Ela fazia mal a pessoa e ficava acompanhando. Se a pessoa, tipo, ela fez mal a pessoa a você aqui. Se você saísse do lugar, ela ia acompanhando você, tipo, onde você ia, sabe? De uma forma de perseguição mesmo, sabe? E num nível de crueldade muito grande, porque eu acho que você, por exemplo, que nem a menina que ela ameaçou, né? Você ficar uma semana mandando mensagem, ameaçando uma pessoa, dizendo que vai atrás dela, que vai fazer o pior com ela, né? Que eu não posso dizer aqui porque o YouTube barra. Gente, tem que ter um nível, assim, de crueldade gigantesco. Então, assim, é um narcisista maligno, né? O narcisista maligno é muito conhecido como psicopatia. Então, muitas vezes, junta, como é que eu posso dizer, traços, né, de transtorno. Às vezes ela tem um transtorno específico de personalidade junta com outros traços. Então, com certeza, se fôssemos falar que ela é narcisista, seria uma narcisista maligna, sabe? Pelo fato dela não querer sua aprovação, e ela buscava muita aprovação dos homens. Eu lembro que ela sempre estava dando em cima dos meninos, inclusive dos meninos da turma. Ela ficava sentando em cima do colo deles, que eu sei que é normal, adolescente tem muito disso. Tem sempre aí na turma essas meninas que gostam de estar no colo, de chamar a atenção dos meninos, sempre tem uma biscoiteira, né? Então não é sobre isso, mas ela, tipo, juntava a maldade junto com validação dos meninos. Então ela sempre tinha muita inveja das meninas, principalmente da aparência delas, né? Eu lembro que ela estava namorando um menino na época, né, na época de escola, e esse menino largou ela pra ficar com outra, né? Na verdade, pra assumir, porque ela estava meio que só ficando, né? Com um rapaz. E aí esse rapaz terminou com ela e assumiu o compromisso, assumiu o namoro com outra menina, né? Uma menina que, para os padrões, é bem mais bonita que ela. E aí ela simplesmente surtou e ficava falando direto dessa menina, que, ai, que essa menina não tinha nada demais, não sei o quê. Enfim, né, gente? E essa menina não era do nosso colégio, porque se fosse, ela provavelmente iria perseguir, porque ela não ia aceitar meio que ficar pra trás, entendeu? Como assim ele vai terminar comigo pra ficar com ela? Tipo, quem ela pensa que é, sabe? Tipo, ela não é melhor do que eu, sabe? Então, ela, independente de aparência dela do que fosse, ela na cabeça dela ela era superior a todo tipo de menina, sabe? Então, assim, ela mesma aceitava ficar pra trás. Agora, uma coisa que eu admito é que ela era muito inteligente. Por isso que eu acho que ela era sociopata, psicopata. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu conversando aqui com meu parceiro, ele disse que acredita que ela era psicopata pelo fato dela cometer crueldade, não ter empatia, não ter remorso, assim, ela não teve nenhum arrependimento genuíno, até quando ela realmente foi pra frente da turma pra pedir desculpa, foi por uma obrigação, não foi por genuinidade, né? Porque se fosse, tipo, uma vingança, ou simplesmente uma travessura mesmo assim, e ela de fato se arrependesse, não, ela não teria que ser basicamente obrigada a pedir desculpas, né? E sobre o que ela fez comigo, por exemplo, ela nunca pediu desculpas a mim por ter colocado a minha sandália lá dentro. Se, tipo assim, se ela cometeu tanta crueldade e tivesse algum resquício, né, de empatia dentro dela, ela em algum momento, gente, que, tipo, em algum momento ela meio que ia acordar porque ela tava fazendo, aprontando. Tava vendo, tipo, ela já tinha sido suspensa 2 vezes, tinha mudado de turma e tudo mais. E se ela tivesse empatia, ela ia pensar, não, isso que eu tô fazendo não é legal. Isso que eu tô fazendo, tipo, tá fazendo mal, entendeu? E eu tô fazendo algo muito sério, porque eu tô mexendo com a vida de alguém, né? Tirando remédio, um remédio que é muito importante pra pessoa. E também fazendo terror psicológico, né? Ameaçando alguém. Então, se tem uma coisa que ela gostava muito de fazer era isso, assim, mexer com a mente das pessoas, né? E a gente sabe que a maior batalha da gente é na mente, né? Então, eles gostam muito
de mexer com as pessoas realmente em relação a isso, em relação à mente da pessoa. Ela quer que a pessoa perca a paz. Eles meio que não possuem uma paz interior. Então, eles meio que fazem de tudo para que você também venha perder a sua paz, né? É uma coisa que eu observo muito nesse transtorno. E aí, gente, eu lembro que ela perseguia, né? Falava mal e tudo mais. E é normal, assim, sempre tem, tipo, na turma uma pessoa que é assim, né? Se você não teve uma pessoa assim, você provavelmente é essa pessoa, né? Porque toda turma, gente, tem uma pessoa que busca, tipo, fazer mal a alguém de alguma forma, ou por inveja, ou por alguma coisa muito difícil. Uma turma onde todo mundo, assim, seja na paz, onde não exista brigas, esse tipo de coisa. Eu fui ver ali se a porta tava fechada. Esse tipo de coisa. Tem, sabe? Toda sala meio que tem, principalmente adolescente, né? Que não tem maturidade emocional. Mas essa, gente, realmente é uma coisa muito séria, sabe? Você ameaçar alguém de morte. Ela era baixinha, né? Meio gordinha, baixinha e tudo mais. Mas eu acho que se ela fosse alta, meio tivesse mais força, assim, e tudo mais pra encarar, eu acho que ela podia partir até pra agressão física com alguém, sabe? Eu lembro que uma vez eu sortei com ela no refeitório. Esse aqui eu vou deixar pra parte 2 para o vídeo não ficar muito grande, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, querem a parte 2, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e um beijo.